No Antigo Testamento, Deus sempre enfatizou a necessidade de ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 1, verso 7, ele diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Então, ele sempre adverte contra a opressão que as pessoas colocam umas sobre as outras. Inclusive, ele deixa uma advertência lá no capítulo 10, versos de 1 a 3, quando ele diz assim: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Ou seja, indicando que aquelas pessoas que são opressoras, que praticam a opressão, elas terão que passar por um julgamento, elas serão julgadas por Deus por fazerem essas atitudes erradas. O profeta Jeremias, ele também chama a atenção do povo em relação a isso lá no seu livro Jeremias capítulo 22, versos 13, 15 e 16, que dizem assim: ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Por acaso o seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Jesus ele deixa bem claro lá em Mateus, no capítulo 23, versos 23 a 30, que os princípios mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Nesse texto, ele faz uma dura crítica aos líderes religiosos daquela época, porque ele diz assim: olha, como é que vocês dão dízimo do endro, da hortelã, do cominho, ou seja, das coisas mais pequenas, certinho, mas vocês não são capazes de amar ao seu semelhante, vocês não são capazes de ajudar aos pobres, aos necessitados, aos órfãos, às pessoas que precisam, porque os líderes eles eram arrogantes, eles gostavam de se aproximar das pessoas ricas, eles tratavam bem os ricos, aqueles que davam muito dinheiro para a igreja, mas os pobres, os órfãos, as viúvas, eles desprezavam, porque eles até achavam que era a pessoa ser pobre era um castigo de Deus. Então Jesus ele repreendeu isso e ele diz assim: olha, vocês estão errados. Os princípios mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês podem e devem obedecer à lei. Vocês devem dar o dízimo corretamente, vocês devem fazer todas as coisas, guardar o sábado corretamente, mas isso amparado por esses três princípios: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, ele diz que esses líderes eles desprezavam a justiça e o amor de Deus, lá em Lucas, no capítulo 11, verso 42. Por isso que Ellen White diz que o verdadeiro adorador de Deus, ele faz as obras de Cristo. O que Cristo fazia? Cristo se aproximava dessas pessoas. Ele ajudava essas pessoas. Você pode ler nos evangelhos que quantas pessoas se aproximavam dele, elas eram ajudadas por ele. Então, meu querido, o que Deus deseja de você como cristão, como filho de Deus hoje, é que você seja justo, você seja misericordioso e que você seja fiel à palavra de Deus. Por isso que ele diz que o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizessem por você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Nos ajude a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude a seguir os princípios da Tua palavra e sermos misericordiosos, justos e bondosos e fiéis à Tua palavra.
são as bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e nos vemos amanhã.